Bom dia, João Manuel. Vocês estão me ouvindo? Letícia? Bom dia, João. Bom demais? Ô, Opa, professor, bom? bom. E você, tá bom demais, é? Ó Tudo o Antônio. certo, professor. Tá Hoje bom. parece que não tem nenhum problema, hein? Espero, né? Espero. Mas obrigado. Obrigado. Deus abençoe também. E aí, todo mundo pronto para as férias, é? Todo mundo vai viajar. Bom dia, tamo junto, é verdade. Vocês são muito carinhosos. Na expectativa. E quando é que volta, João? Quer dizer, nem saiu ainda, já tá querendo voltar, né? São 3 semanas? Poxa vida de férias. Aí vocês vão ficar longe desse computadorzinho vendo aula, né? Aí vocês vão ficar só nas séries, né? Bom dia, João Coelho. Anthony, se você puder depois. Eu nem vou falar nada, porque eu já pedi tanto para você coisas, né? Se você puder a chamadinha, eu fico feliz. Olha a Ana aí. Ixi, eu que não estou escutando. Ah, é, João? Tá bom. Vamos lá, um minutinho, a gente começa, tá? O pessoal tá entrando? Vamos ver se tudo funciona. O que que você tá falando o quê, João? Se eu tô bem? Ou se eu vou para as minhas longas férias? Eu não, não, tá tudo bem, tá bom. Não, é que, na verdade, João, eu não sou assim tão fã dessas aulas virtuais, né? Eu gosto mais de estarmos presentes, tal. Isso me incomoda um pouquinho. Mas tá valendo a experiência, né? Eu imaginei que quando surgiu aí esse probleminha da pandemia, eu imaginei que eu ia ficar que nem as casas pernambucanas, cama, mesa e banho. Mas não é bem assim, não. A gente está tentando fazer o possível para. Olha que legal, quem está sentado aí? Deixa eu ver. Você está com o Carlos Drummond, não? Com quem que é? Hein, Daniel? Está sentado com quem? Será que o João vai falar? Mas está bonito. Podemos começar? Ah, não, falta um minutinho. Então vamos lá. A gente aguarda, né? Podemos, João? Tá bom. Eu só vou. Bora? Então vamos. Moçada, bom dia, Paulão. Vamos lá, moçada. Bom, sempre eu falo a mesma coisa, né? Nós estamos aqui batendo um papo, Natan. Lá no Unimestre, lá, eu sempre coloco, para que você não fique preocupado, a teoria, né? Então a teoria está lá em texto. Ó, que chique, hein, ô Vinícius? Eu coloco a teoria para vocês lá, vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, vocês dão uma olhadinha, mas a gente fica aqui, a teoria está lá. Então não se preocupe, está lá no Unimestre, está tudo certinho, está tudo legal. Então a gente só fica aqui no nosso bate-papo. Hoje eu queria. Bom dia, Natan. Eu queria comentar com vocês um pouquinho. Nós estamos falando em instituições sociais, né? Então a gente falou, por exemplo, um pouquinho na semana retrasada em família. Aí na semana passada nós falamos um pouquinho sobre igreja, religião e igreja, que é uma instituição social. São três, na verdade, né? Que a gente tem que analisar. E que seria, na verdade, a família, a igreja e o Estado. Só que o Estado, moçada, como é uma instituição muito melindrosa, eu vou deixar para comentar sobre essa instituição social assim que a gente retornar das longas e maravilhosas férias de vocês. Então, porque o Estado ele é muito preocupante, principalmente para vestibular. Então, ó, que linda, Sara. Essa menina ali é quem, Sara? É a sua filha?
É, Oi, professora, é minha mãe e eu. a sua mãe e você, Sim, mas são muito parecidas, lindas. Você vai estar uma pronta para foto ver a muito Sara? velha. Eu Já está não pronta sei para ir para quando eu posso Colômbia? ir. Oh, meu Não Deus do sei quando eu céu. posso ir. Nem dá, né, Sara? Sim. É verdade. Então, deixa eu falar, Sara, uma coisinha. Então, eu estava falando para você assim: nós temos a família, nós temos a igreja e o Estado. Poder e Estado, que é uma coisa muito longa, eu vou deixar assim que a gente retornar das nossas longas de 3 semanas de João férias. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre cultura, né? Nós não vamos conseguir terminar o papo hoje sobre cultura, também vamos voltar depois das férias, então vamos ficar em suspenso. O término da cultura para a gente no nosso retorno e vamos também deixar em suspenso a instituição social Estado. Então, repetindo, está tudo lá no seu Unimes, está toda a teoria, a gente bate papo, você sem se preocupar, depois você dá uma lidinha se você achar que deve. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cultura com vocês. Moçada, a cultura, é, é, eu vou num conceito antropológico, né? Então, a antropologia não seria o estudo do homem, como a gente imagina apenas. A antropologia social, ela é um ramo da antropologia que estuda os aspectos culturais de uma sociedade. Se eu tivesse que definir para você o que é cultura, eu diria para você, só um detalhe. Quando a gente fala em cultura, você fica imaginando, né, em teatro, em concerto. Não é nada disso. Não é nada disso. Cultura todo mundo tem. Não tem classificação de cultura quem tem mais ou quem tem menos cultura. Não é nada disso. Então, para muitas pessoas, cultura é uma coisa ou algo que está muito distante. Não é assim. Né? Nós temos uma cultura, aquele senso comum, que é o conhecimento que todo mundo tem, ele está recheado de cultura, então a cultura é muito rica por isso. Então não tem classificação de cultura melhor ou maior. Não. Tudo é cultura. O que seria cultura segundo a antropologia? A antropologia define cultura como sendo um conjunto de crenças, de manifestações artísticas, né, de símbolos, né? Então, por exemplo, se eu fizer assim, lá na Itália, a Itália, eu acho que todo, né, você fala, mamma mia, ou coisa do tipo, é um símbolo que estaria vinculado basicamente a um absurdo, né, um símbolo, é uma cultura italiana. Se você for na Índia e fizer esse mesmo gesto, esse mesmo símbolo, né, você vai ver, por exemplo, que na Índia significa comer. É a mesma coisa. Se você, de repente, aqui no Brasil, você faz um gesto desse, para nós significa uma coisa. Lá nos Estados Unidos, né, os estadunidenses, é outra, ok. Então, quer dizer, a cultura seria isso: conjunto de crenças, de manifestações, de símbolos, de técnicas, de tradições, de culinária, de língua, e etc. Né? Então, todo mundo tem cultura. E isso é transmitido de geração para geração. Né? Então, por exemplo, quando você. O que a gente chama de herança cultural. Aonde que a gente obtém a cultura da nossa sociedade? A gente obtém a nossa cultura de forma informal, olha que chique está aí o Brian, de forma informal, que é aquela cultura absorvida lá desde o nosso nascimento. Então, a mãe da Sara e a Sara, na verdade, a mãe da Sara e o pai da Sara, provavelmente, não sei se tem o pai, na verdade, foram passando para Sara os valores, as crenças, a culinária, os símbolos, os gestos, as técnicas, as tradições para ela de forma informal. Né? Quer dizer, sem rigor. Agora, a partir do momento que a gente vai para a escola, a herança cultural ela é transmitida lá na escola. Quer dizer, ampliamos a nossa visão cultural. Então, é o que a gente chama de herança cultural. A gente vai absorvendo a cultura desde que a gente nasce, a princípio da família e depois na formação escolar. Você pode reparar, por exemplo, que quem está no terceiro ano aí, é a maioria, você vai reparar que você vai se formar, você vai sair da forma. Né? Então, quer dizer, você absorveu ainda mais os valores, as crenças, as tradições da sua sociedade também na escola. Então, na família e na escola principalmente, nós absorvemos os valores culturais da nossa sociedade. Tudo bem? Vamos lá.
varia sempre de um local para outro essa cultura. É o que eu falei, por exemplo, na Itália e falei na Índia. Quais os componentes de uma cultura? Existe, agora eu vou complicar, hein, moçada? Acorda aí, Caio. Existe a cultura que a gente chama de cultura material e a cultura imaterial, não material. Então vamos pegar, por exemplo, alguém aí, para não falar sozinho, gosta de tocar algum instrumento? Alguém? Alguém toca um violão, um piano? Alguém curte algum instrumento? João, qual que é o seu instrumento? Teclado. Muito bom, João. Eu, por exemplo, não toco nenhum instrumento. Até na caixinha de fósforo eu sou ruim. O violão eu sou péssimo. Em outras palavras, musicalmente, eu adoro música, mas, na verdade, não sei me manifestar pela música. Se eu, de repente, for manifestar pela música, pode ser através. Nossa, que peixão! Matheus, eu posso manifestar pela música, ou através da música, pelo assovio. Então, você reparar, por exemplo, eu posso cantar. Quer dizer, eu estaria me expressando musicalmente, mas sem algo, sem um material, sem um violão, sem um teclado, sem um piano, sem um violino, sei lá. Então, existe o lado da cultura imaterial, quer dizer, aquele que a gente não tem como pegar. Isso mesmo, material. Na verdade, eu falei para você, pode ser uma cantoria, pode ser um assovio, para manifestar musicalmente. E existe um lado material da cultura, que é aquele lado que a gente apalpa, que a gente pega, que a gente pode tocar, não só instrumento. Se por acaso você fala assim, se você por acaso falar assim, você consegue identificar os valores culturais da nossa sociedade? Sim. Se você me colocar, por exemplo, aí, lá na sala de aula, e eu ver você lá com um smartphone, ou com o seu telefone celular, eu não peguei. Se você, de repente, apresenta lá, por exemplo, um fone de ouvido e etc., eu já consigo materialmente perceber quais são os valores da sua sociedade ou da sociedade que você vive pelo lado material. Um computador, por exemplo. Né? Agora, se você for, por exemplo, numa sociedade indígena, eu também vou perceber, pelo lado material, quais são os valores culturais daquela sociedade. Então, um arco, uma flecha, um arpão. Quer dizer, dá para a gente perceber pelo lado material quais seriam as visões culturais de determinada sociedade. Agora, normalmente, você pode misturar o material com o imaterial. Eu falei que eu não toco nenhum instrumento, sou péssimo. Se de repente eu só assovio, é imaterial. Se eu conto uma historinha, é imaterial, eu não posso palpar. Mas normalmente você usa o material para expressar a sua cultura imaterial. Ixi, comecei a confundir. Se eu quiser, na verdade, me expressar na música, eu posso usar o lado material, que é o violão, que é o violino, que é o teclado, para que, na verdade, eu expresse melhor a minha música. Se você vai, por exemplo, lá num concerto de uma orquestra, você repara que a música que é imaterial pode ser melhor expressa ou melhor expressada através do lado material. Então, tem coisas que manifestam uma cultura que você pega e coisas que você não pega, como, por exemplo, uma crença. Eu falei, por exemplo, coisas que você não pega, seria uma historinha, mas muitas vezes você usa o lado material para expressar o imaterial. Dá para entender? Eu posso usar um instrumento musical que é material para expressar uma música que é imaterial. Bom, essa matéria é de quê? Cultura. Cultura. É picuí, né? Mateus, é de cultura. Vamos lá. A gente está falando sobre cultura lá no capítulo 5 de vocês, mas eu falei que tem lá no Unimestre toda a teoria que eu estou falando. E esse papo vai ser longo. Vamos lá. Quais são os componentes de uma cultura? Então, eu estou falando teoricamente, tá, moçada? Quais são os componentes de uma cultura? Agora eu vou complicar. Para a antropologia, uma cultura, ela tem os seus traços culturais. Traços culturais. O que seria o traço cultural? O traço cultural seria o menor componente de uma manifestação cultural. Vixe, está começando a complicar. Deixa eu tentar explicar.
Aí eu vou complicar. O traço cultural é o menor componente de uma manifestação cultural. Eu não sei se vocês já viram um cocar de penas. Cada pena de um cocar seria um traço cultural. E essas penas juntas formam um cocar, que formaria um complexo cultural. O cocar seria o complexo. O traço é cada peninha. Eu sei que num cocar bem elaborado, cada peninha tem um significado. Mas se eu juntar todas as várias peninhas, eu vou formar um complexo cultural. Vamos lá. Vamos pegar a cultura do futebol. Eu que adoro futebol. Se eu pegar a cultura do futebol, vamos ver os traços culturais do futebol. Traço cultural é a menor partícula de uma manifestação material cultural. Vamos lá. A bola é um traço cultural do futebol. O apito do juiz é um traço cultural do futebol. Ter a torcida lá das arquibancadas, que nós tínhamos, um traço cultural do futebol. O campo é uma partícula da manifestação que é o futebol. A trave seria um traço cultural do futebol. Então, o traço, João Manuel, é a menor partícula de uma manifestação cultural. Só que se eu unir a bola, a torcida, a trave, o juiz, o apito do juiz, cada jogador, todos são traços culturais. Se eu juntar tudo isso, esses traços culturais, eu vou formar um complexo cultural que é o futebol. Vamos dar outro exemplo. Eu estava falando de música, né? Música. Se eu pegar, por exemplo, uma bateria de escola de samba, uma bateria, sabe, bateria lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ou São Paulo, tanto faz, até em Curitiba, que é horrível, né? Sai daí, Piccolo. Se você pegar, por exemplo, um cavaquinho, não sei se, né, um cavaquinho, se eu pegar o surdo, se eu pegar o agogô, se eu pegar uma cuíca, você vai parar que a cuíca, o agogô, o surdo, o cavaquinho, são traços culturais, são partículazinhas de um complexo cultural que é a bateria da escola de samba. Vocês estão para entender, moçada? Então, o que na verdade... Ixi, para de brigar. O que seriam... Ô, professor, Oi, João. Oi. aproveitando, eu acabei de mandar a chamada para você, tá? Os Você é participantes maravilhoso. agora. Anthony, isso é maravilhoso, cara. Mandei print da tela. Quando a gente acabar com essa pandemia, eu vou dar um abraço tão forte pelo carinho que vai ser... mas vai ter que terminar a Na pandemia. pandemia, de fato. Obrigado, Anthony. Mas vamos lá. Imagina. Imagina, obrigado mesmo. Mas vamos lá. Aí eu estava falando para você. Então, traço cultural é o menor componente. Eu posso complicar? Será que se eu complicar para você vai ser com... Pode? Manda bala, João? Então vamos lá. Então, traço cultural é o menor componente de uma manifestação cultural. Lembre-se do cocar. Cada peninha é um traço cultural. Juntas formam um complexo cultural. O apito, a torcida, o jogador, né? Na verdade, seriam traços culturais do futebol. De um complexo cultural que é o futebol. Se eu pegar, como eu dei o exemplo, lá da escola de samba, a cuíca, o surdo, são traços culturais de um complexo que é a bateria da escola de samba. Agora eu vou complicar. Porém, vai depender do seu ângulo. Porque no caso da bateria de escola de samba, a bateria de escola de samba pode ser um traço cultural de um complexo que é a escola de samba. Ferrou, né? Vai depender do ângulo, é que nem na física, depende da referência. Obrigado. Aí eu vou falando para você assim, o que eu quero falar é o seguinte, por exemplo, a bateria de uma escola de samba pode ser um traço cultural da escola de samba, depende do ângulo. Como, por exemplo, a ala das baianas é um traço cultural de uma escola de samba. Como, por exemplo, a comissão de frente é um traço cultural da escola de samba. A escola seria o complexo. Mas a escola de samba, ela pode virar um traço cultural do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o complexo. Ninguém está entendendo nada, né? Como o Carnaval do Rio de Janeiro
pode ser um traço cultural do carnaval brasileiro. Então, é a menor partícula, mas dependendo do complexo que você está vendo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vinícius, para de encher o saco. Alguém está entendendo? Não? Ninguém fala? Eu estou? Sim. Tá certo. Então vamos lá. Então, Sim. traço cultural é a menor partícula de uma manifestação cultural. Se você unir os traços culturais, forma um complexo social. Desculpa, um complexo cultural. A área cultural, é onde essa cultura se manifesta. Então, vou dar um exemplo para vocês, vocês vão achar muito louco. Eu vou dar um exemplo de uma área cultural. Imagina o Brasil, moçada. O Brasil, pelo amor de Deus, né? A variedade cultural depende da região, né? A área cultural onde essa cultura se manifesta é a área cultural da cultura, claro. Vou pegar um exemplo do que acontece, não sei se vocês têm conhecimento. Ali na região da Penha, vamos lá, Penha, Barra Velha, Pissarras, Camboriú, não estou falando do balneário, Camboriú, tem o balneário Camboriú, que é muita festa e tal, mas estou falando de Camboriú, né? Se você for pegar, por exemplo, essas regiões ali de Santa Catarina, do litoral, na época mais ou menos de abril, de maio, nós temos uma manifestação cultural absurda, que foi proibida por lei, mas que ainda se mantém, que seria a farra do boi. Farra do boi. Seria a farra do boi. Louco, né? O pessoal, depois termina esse período mais louco aí de alta temporada, né? De praia, o pessoal ali para abril, finalzinho de abril, maio, até um pedacinho de junho, o pessoal tem o costume de pegar um boi, pode ser um boi, pode ser uma vaca. Geralmente quem dá esse boi, essa vaca, esse animal é um político local que quer se promover, né? Dá-se um boi e uma vaca. Aí a comunidade, ela pega, se arma, guarda o boi, se arma com facões, martelo, cacetete, tesoura, e aí chega no dia tão esperado. Ainda existe isso, moçada. Solta o boi, a vaca, sei lá, na praia, ela não tem muita gente, porque não estamos bem de férias, solta esse animal na praia e a população sai correndo atrás, cara. Sai correndo atrás. Só que não vale acabar com a brincadeira, né? Bela brincadeira. Vai um lá, pega uma faca, enfia numa parte em que não vai se matar o boi. O outro pega a mesma faca, o outro, sei lá, corta uma orelha. O outro corta o rabo. O outro, na verdade, pega o martelo e dá uma cacetada no joelho do animal. Para o animal não morrer, mas ele vai ficar desesperado porque ele quer fugir daquela situação. É chamada farra do boi. Repito, foi proibida por lei, mas não dá para tirar. Agora, como é que você observa isso? Você observa assim, por exemplo, materialmente, né? Olha só, a faca, o martelo, a tesoura, sei lá. Né? Imaterialmente, o imaginário de que é uma diversão. Quais os traços culturais? A faca, o martelo, a tesoura. A farra do boi seria o complexo, é a cultura estabelecida. E a área cultural? A área cultural é exatamente aonde essa cultura vai, está tocando meu telefone aqui, vou desligar, se manifestar. Ixi, estou tentando aqui. É onde essa cultura vai se manifestar. Então, a área cultural. Então, por exemplo, se você vai lá, por exemplo, para o churrasco, lá no Rio Grande do Sul, a área de manifestação lá no Rio Grande do Sul seria o churrasco. Como você vai, por exemplo, lá para Parintins, lá na Amazônia, a área cultural que se manifesta, essa cultura é ali. Então, se você olhar, por exemplo, a área cultural é onde essa cultura se manifesta. Alguém está entendendo alguma coisa? É teoria pura. Ninguém vai achar ruim da Assim. farra do boi? E Você não conhecia a farra do boi? já ouvi falar. Não. Não? Pô, moçada, mas não fica muito diferente. Eu não conhecia. João, olha, não fica muito diferente da tourada. Se você acha, por exemplo, que é um absurdo aquilo lá, tira isso lá da Espanha. O pessoal está louco para voltar com tourada. Aliás, já começaram a voltar. Né? Então, se você olhar, por exemplo, a tourada,
ela se manifesta numa área cultural, no caso principalmente na Espanha, mas tem outros locais que se manifestam. Outra coisa, diz que gosta bastante. Padrão cultural, outra definição. Cada cultura é única, mas cada cultura tem os seus padrões culturais. Vou dar um exemplo. A nossa cultura estabelece casamento monogâmico. Quer dizer, o homem com uma mulher, a mulher com o homem com homem, mulher com mulher, não sei a sua preferência, mas sempre um casal, um par. Isso é um padrão cultural estabelecido. Não se aceita, por exemplo, nós já falamos sobre isso, a poligamia. É um padrão cultural. Né? Assim como se torna um padrão cultural, está se tornando você fazer parte do Facebook, Instagram, Twitter. Quer dizer, quem não faz parte, outro dia os caras vieram procurar um cara que de repente não tinha Facebook, que sou eu. Eu me achei o cara mais atrasado do mundo, mas mantive a minha posição de não ter. Agora, o padrão cultural não é esse. Então, o padrão cultural é aquilo que uma sociedade respeita como uma regra cultural. Outra coisa interessante. O Brasil, eu falei para você, se você observar, tem várias manifestações culturais. Então, dependendo da localidade, você vai ter também várias subculturas. Então, eu falei, por exemplo, vai lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fala churrasco. Você pega principalmente lá São Paulo, pizza. Você pega lá, por exemplo, Bahia, acarajé. Você pega lá, sei lá, Rio de Janeiro, futebol, carnaval, sei lá. Né? Outro dia, foi até engraçado, que o pessoal estava... Quando você vai, por exemplo, para Bahia, é normal. Minas, pão de queijo. Aliás, foi uma questão, viu? Do Enem. O Enem, que estabeleceu que o acarajé e, eu não sei se você sabe, o acarajé é lá na Bahia, e o pão de queijo, lá em Minas, seria, na verdade, patrimônio cultural. Né? Leite quente eu não sei, lá de Curitiba. Eu vou falar sincero para você, aqui no Paraná, eu sou de São Paulo, né? Aqui no Paraná é muito complicado. Se você vai para uma região, você vai lá, por exemplo, para a Bahia, que eu estava falando. Você chega lá, por exemplo, você compra lá a fitinha do Senhor do Bonfim, que é uma lembrancinha. Ou uma camiseta, estive aqui, lembrei-me de você, vocês já viram isso, né? Mocotó eu não conheço, João. Agora, outro dia entraram em contato e perguntaram para mim assim, escuta, você quer fazer parte de uma pesquisa que a gente precisa achar uma manifestação ou um símbolo do Paraná que, na verdade, represente o Paraná. Aí reuniram 100 pessoas de todo o Paraná, eu estava no meio delas, não sei por que escolheram, mas cada um começou a puxar um símbolo local, mas da sua regiãozinha. Então o pessoal de Londrina, né, que estava comigo, eram 5 pessoas, o pessoal achava que o símbolo do cultural do Paraná seria o café. E eu, sempre fazendo papel chato, eu falei assim, não. Café é uma coisa do norte do Paraná. Aí outros do lado de Curitiba falaram, não, tem que ser como símbolo cultural, Jardim Botânico. Eu falei, não, que Jardim Botânico? Aliás, aquilo lá não é jardim, para mim aliás, não é Jardim Botânico, é jardim mesmo, né? Eu falei, não, isso é coisa de Curitiba. Aí outro falou assim, mas podia ser a gralha azul. Eu falei, não mexe com isso. Papel de chato. Por quê? Porque gralha azul está extinta. Mas pode ser o pinheiro do Paraná. Fica quieto também. Porque o Pinheiro do Paraná não é símbolo cultural de ninguém, porque nós acabamos com o Pinheiro do Paraná praticamente. Sei que a coisa foi indo, e chegou onde eu queria. Se você lembrar do Paraná, assim que você vai na Bahia, lembra lá do Olodum, da fitinha do Senhor do Bonfim, ou do acarajé, ou se você for lá para São Paulo vai lembrar de pizza, sei lá, ou do Rio Grande do Sul você vai lembrar de churrasco, chegou no Paraná, o que queria? O símbolo do Paraná, que expressa o Paraná, que é uma mistura de gaúcho com mineiro, com paulista, com paulistano. Se o Paraná, desculpa, para estampar em camiseta, para lembrar-se do Paraná, teria que ser o que é. Seria as Cataratas de Iguaçu, né? E aí foi o que venceu. Mas não pegou também. Não pegou porque nós não temos. O Paraná é uma mistura, é uma colonização muito recente. Mas vamos lá. Nós temos no Brasil um monte de subculturas. Várias culturas. Estou enchendo o saco, eu acho, né? Já enchi o saco. Moçada,
Deixa eu só fechar, não, não, vou continuar. Olha, é que apareceram aqui 10 minutos para mim. Para mim, passa tempo rápido, para vocês deve ser um teor. Obrigado, Joana. Se cair, não foi má educação, né? Que acabou o negócio do Zoom. Boas férias, força, paciência, aproveitem o tempo, descansem, vocês estão sendo heróis. Falou, Né? professor. Valeu mesmo, né? Quem é que tá falando aí? Sou eu, André. André, mas tá chique, hein, André? Tá pronto pra formatura, né? Tá bonito, André, tá bonito. Suspensório, então, tá demais. Deixa eu só falar mais uma coisinha, antes que acabe o nosso tempo. Moçada, existe um termo que vai aparecer para você, tanto naquele texto que eu coloquei, quanto na apostila, que é o termo aculturação. Eu estou aproveitando o dia de hoje, que é o último dia, para passar para você definições sobre cultura, para depois a gente ampliar o negócio. Aculturação. Quando você olha, por exemplo, esse termo aculturação, você deve imaginar assim, é uma área sem cultura. Isso não existe. Né? Não existe. Aculturação é quando culturas, elas entram em simbiose, vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo. Não é não cultura. Tire isso da sua cabeça. A aculturação, eu vou pegar o caso dos índios do Brasil, os nativos. Quando os portugueses chegaram, os lusos lá, os lusitanos, né, os nossos colonizadores chegaram, os portugueses, eles trouxeram na bagagem sua cultura e encontraram aqui uma cultura nativa muito diferente da cultura europeia. O que, com o tempo, vai haver? Já vai acabar. O que vai haver? Uma mistura dessas culturas. Os índios absorveram boa parte, os nativos, indígenas, melhor, absorveram boa parte da cultura europeia. Como a cultura europeia absorveu boa parte da cultura indígena. Então, nós entramos no processo de simbiose, de aculturação. Isso pode engrandecer culturas. Então, a aculturação não é ausência de cultura. Isso não existe. Na verdade, seriam misturas de cultura. Às vezes, por um lado positivo e negativo. Por exemplo, eu fico apavorado com a nossa aculturação, porque nós estamos usando aí muitos termos de inglês superando os termos em português. Então, quer dizer, eu vou a um shopping. Bom, fala que é um centro de loja, mas é natural, nós estamos no mundo globalizado. Nós estamos entrando no processo de culturação. Eu pego aí, por exemplo, vocês, ok, né, que a gente coloca muito lá naquelas atividades que vocês fazem, que não é um termo nosso, mas estaríamos entrando no processo de aculturação. E o mais interessante, moçada, só para a gente fechar, eu não sei se você já ouviu falar de uma outra palavrinha muito usada em cultura, só estou dando os termos. Traços culturais, complexo cultural, área cultural, subcultura, padrão cultural, aculturação. Existe um termo chamado contracultura. Contra. Vê se vocês vão entender, moçada. A última coisinha, André. O que é uma contracultura? Eu acho que você já ouviu falar, não sei se você já ouviu falar que na década de 50, nos Estados Unidos, 1950 e diante, apareceu um movimento chamado beatnik. Não sei se algum professor já falou para vocês disso. Mas vamos pegar outro. Logo em seguida veio o movimento hippie. Acho que é da década de 60, 70. O que propôs o movimento hippie? Ir na contramão da cultura e dos valores estabelecidos. Então, o movimento contracultural é aquele que propõe novos valores culturais superando os estabelecidos. Então, o movimento hippie, ele aparece e fala assim, vamos abandonar a ideia de consumo? O movimento hippie na década de 60 fala assim, vamos voltar para o campo, vamos produzir a nossa própria comida, vamos ter sexo livre, vamos falar em paz e amor, vamos nos vestir de forma festiva, vamos, e eles fizeram essa apologia, vamos valorizar a maconha, né? Eles valorizaram. É diferente dos dias de hoje, né? Hoje, quando você fala, por exemplo, lá da maconha, o cara vai sem propósito. A moçada estava querendo falar assim, olha, vamos para a maconha, não é para ficar... É para a gente conseguir, segundo eles imaginavam, dimensionar
algumas coisas que ele não consegue ver. Então, a apologia ao LSD, que é um alucinógeno, à maconha, ao sexo livre, ao não consumismo, temos uma bela relação com a natureza, foi um movimento hippie, um movimento de contracultura. A proposta era uma alternativa cultural superando a cultura vigente da época. Nos dias de hoje, por exemplo, nós podemos identificar, principalmente nas periferias das grandes cidades, movimentos contraculturais. Uma proposta, por exemplo, vocês já ouviram falar do movimento hip hop, H-I-P-H-O-P. O hip hop é um movimento contracultural do jovem da periferia, que, na verdade, deve valorizar a comunidade local, que não deve entrar também nessa onda de consumo, que deve valorizar as crenças de uma comunidade. Então, são movimentos culturais, contraculturais, que de vez em quando aparecem. Tudo bem? Então, ó, cultura, conjunto de crenças, saberes, tradições, culinária, que toda a sociedade tem. Como que a gente absorve a nossa cultura? A gente vem de uma herança cultural, na família, na escola. Cultura pode se manifestar do seu lado material e imaterial. Está acabando meu tempo. Desculpa, não vou ser mal educado. Componente de uma cultura, menor partícula, traço cultural, junta tudo, Picuí. Seria um complexo cultural. Área cultural, onde essa cultura se manifesta. Por exemplo, nós vamos lá de Parintins. Brasil, cheio de cultura aqui, cultura lá, junta tudo. Essa cultura, esse complexo cultural total. Aculturação, quando culturas se misturam, formando outras, talvez mais aprimoradas. Contracultura, obrigado, senhor. Ótimas férias, obrigado também. Deus abençoe muito vocês, moçada. Vocês são muito legais. É o que eu falei para você. Esse lance da pandemia, a compreensão de vocês, só fez eu ganhar mais carinho de vocês. Né? Por vocês, quer dizer, não de vocês. Por vocês. Eu desejo a vocês descanso. João, você é muito legal. Se desvencilhe um pouquinho de toda essa rotina de vocês aí, porque, vocês estão sendo heróis, né? Heróis por ficarem ouvindo um cara virtualmente, não podendo se manifestar, isoladamente. Vocês têm sido maravilhosos. Então, descansem nessas férias. Férias foi feito para isso. Para você, ao retornar, voltar com todo o gás. Principalmente vocês, terceiro ano, não sabemos como é que vai ser o Enem, quando, vestibular. Então, vocês estão sendo muito ponta firme, né? A escola fazendo o que é possível, vocês também fazendo o que é possível, vocês têm tudo para se estimularem, mas vai vir uma nova visão cultural a partir da pandemia. Espero, né? De a gente se valorizar um pouquinho mais, a gente valorizar quem está perto de você, os seus familiares, maravilhosos. A ausência. E só para fechar, uma última definiçãozinha, se me der tempo, tem um minutinho. Retardamento cultural. É a última definição que eu te passo. A gente imagina, por exemplo, que essa palavra retardamento cultural é quando alguém está atrasado culturalmente. Não é isso. Não é isso. Vou dar um exemplo. Se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, estou pegando os Estados Unidos de novo, a pílula anticoncepcional chegou aos Estados Unidos na década de 60 e estabeleceu uma visão cultural diferente. O sexo não é só para procriar, é também para o prazer e etc. A pílula anticoncepcional, que virou um padrãozinho cultural nos Estados Unidos, chegou lá na década de 60. No Brasil, chegou cerca de 10, 12 anos depois. Então, o Brasil estaria em retardamento cultural em relação a uma cultura estabelecida em outra região. Calma, isso não é negativo. Por exemplo, a Revolução Industrial, 1760 em diante, a partir da Inglaterra, essa Revolução Industrial assolou a Inglaterra, foi para outros países da Europa e aqui chegou com retardamento cultural. Mas isso foi positivo, porque nós não devastamos tanto a nossa cobertura vegetal, nós ainda cuidamos um pouquinho mais da nossa água. Em outras palavras, retardamento cultural é quando um padrão cultural estabelecido chega com um certo atraso em outra região. Mas isso pode ser bom, não significa atraso. Não significa que você tem que estar sempre na onda.
retardamento cultural, aculturação, contracultura, traços culturais, complexo cultural, eu fiquei só na teoria. O que a gente vai ter que analisar seria